Um seguidor aqui perguntou se você já pegou alguma ocorrência que você viu que o negócio era meio sobrenatural, ou você sentiu alguma energia diferente. Tive, Conta pra cara, nós. tive. Eu vou falar que mais sobrenatural que isso, eu tive duas. Que você, quando a gente fala sobrenatural, é porque foge da naturalidade, né? Então, coisas que você não sabe explicar. Não é só pensar assim, espírito, nada de zoeira. Mas assim, fugiu muito da normalidade. Uma é que eu tinha um bonequinho que eu criei, que era o Chuck, né? E eu tinha esse Chuck e ficou famoso depois que eu passei ele dei pro Galesco, e o Galesco acabou jogando na mídia. Galescão, tal. um abraço, viu? Quero você aqui também, viu? Isso aí, abraço, Galesco. Então o Galo, eu dei pro Galo esse boneco, porque eu falei, depois dessa, eu falei, não, para. E o Galesco pegou e assumiu, depois ele passou também a bola de novo, depois voltou para ele. Essa coisa é forte, velho. O que aconteceu? Primeiro eu tinha esse boneco, que foi numa forma de zoeira. Eu tava trabalhando com os caras tão que reuniu, que eu vou começar, e os caras falavam que eu era, tipo, tinha o demônio no corpo, que eu era o diabo, que eu tinha... os caras inventavam um monte de coisa. Então, pra zoar isso, o que eu fiz? Vou pegar uma aguinha, dá licença. Vou ficar à vontade. Daí, o que eu fiz? Obrigado. Tem água. Eu vou encher minha cara, vou encher a cara hoje. Encher a cara hoje, né? E daí, o que eu fiz, Pires? Eu falei, eu vou zoar com os caras. Eu fui na minha avó morava na praia na época, e ela tinha uma bonequinha que ela ganhou e tal. Uma boneca de borracha assim. Eu olhei pra boneca e falei, vó, mas que nunca vi uma boneca tão feia na minha vida. Ela deu risada. E eu falei assim, a senhora dá pra mim? Ela falou, vai fazer o que com a boneca? Eu falei, não, dá ela pra mim. Feio, o cara horrível. Daí o que eu fiz? Eu cortei o cabelo, era uma boneca. Eu cortei o cabelo, meti uma farda, que tinha uma farda velha, cortei, fiz a farda. E eu falei que era o Chuck. Era o Chuck, vou zoar. E eu falei, esse aqui é meu demônio. É o Chuck. Tinha gente que não entrava. Tinha gente que não entrava na viatura com o Chuck lá dentro. Você vê, né? E era uma zoeira. E daí, encurtando a história, fiquei com isso um tempo e todo mundo começou a criar essa cisma. E eu fui fazer a Operação Verão como aluno sargento lá no 20I, que é lá em São Sebastião, Caraguá e tal. E eu fui trabalhar com o Almir, inclusive, que a maioria das vezes acompanha aqui. O Almir, um abraço, um puta de um polícia lá, um polícia que foi trabalhar comigo, e a gente estava na mesma viatura, não conhecia a área, né? E só que lá, cara, Operação Verão, no 20I, dependendo da área que você pega, São Sebastião e tal, não dava nada, cara, não dava nada. E o negócio, viatura e nada andando. Daí eu fiz uma zoeira. O que eu peguei? Eu peguei um cadarço e eu falei assim, eu vou enforcar o Chuck no retrovisor. Ele só vai sair daqui quando ele der alguma ocorrência para nós. Fiz de zoeira. Cara, não deu 10 minutos no relógio. Adivinha a ocorrência que pagou? Um cara enforcado numa árvore. Nossa. Eu tenho uma foto até hoje do cara enforcado, cara. Mano, eu não acreditei, cara. Eu falei, o polícia olhou pra mim assustado, falou, não acredito, cara. Ele falou, deve ser zoeira do rádio. Eu falei, não, vamos. Chegou lá, cara. Só faltou você falar, eu posso no serviço, eu vou dar um tiro. Na verdade, o que aconteceu, cara? O cara foi lá na casa dele, descobriu que a mulher dele tava traindo. O cara nem pensou, pegou uma corda, subiu na árvore e se enforcou, cara. E tava lá pendurado na estrada que sobe lá pra ir pra Ilhabela, pra descer lá. Do lado, tava enforcado no... Cara, de lá, eu já falei, pode parar aqui. Pensou, velho. E... Isso daí foi uma ocorrência, né? Eu falei, cara, zoado isso daí. Eu falei, vou dar esse boneco porque isso não vai me fazer bem. Foi aí que eu percebi. Eu falei que eu percebi que o negócio não era muito legal. Daí eu passei pro Galo, né? Eu falei, Galo, você quer? Quero. Daí pegou, por algum motivo ele passou também. Passou pra Só que alguém. voltou, Só que não tá rodando mais na rua. O Chuck tá lá no... Pelo que eu vi, tá lá na casa dele. Eu tive uma outra ocorrência também, que foi uma troca de tiro com 2 indivíduos que nós perseguimos. Logo que saiu o Audi A3, roubaram o Audi e começou a vir os importados. A3 vermelho. Eu acho que foi, Foi vermelho. Fugiu da viatura da terceira, na Vila Não. Essa daí nós perseguimos e bateu em frente ao cemitério da Vila Formosa. Isso. Eu lembrava dois caras. E um saiu e trocou tiro comigo.
e o Cirilo, se não me engano, era o Júnior, ou o Padovani, eu não lembro. Desculpa se não lembrar, mas eu lembro, o Cirilo estava junto comigo. Uhum. Eu acho que era o Júnior, estava junto também. O Júnior teve umas 4 ocorrências comigo. E daí trocamos tiro com um, o outro fugiu e trocou tiro com a equipe do Tenente Moura lá, o Américo, o Malta estava junto e o Cruz. Nossa. Trocaram o tiro. Foi 2 que morreram. Mas nesse que trocou tiro com a gente foi na porta do cemitério da Vila Formosa, na parte de trás. Ele tava, eu disparei, o Cirilo disparou, e o cara, eu via que eu tinha acertado ele porque ele caiu. Mas o cara tava falando e tava forte assim e tal, e a gente tentando segurar para ele não chegar, que a arma tava perto e tal, tava aquele alvoroço, troca de tiro escuro, e eu fiquei assustado, cara, porque eu falei, esse cara tá armado, ele vai atirar na gente, e a gente tentando se aproximar. E quando a gente chegou, ele soltou a arma assim, e falou, já era, senhor, já era. E daí eu, não, beleza, nós vamos te socorrer. E o cara tava normal, cara. A hora que nós pegamos ele para socorrer, conforme pegou na blusa dele, estourou uma guia que ele tava. Aí... Na hora ele apagou mais que o tiro, cara. Eu já vi isso. Isso é um negócio que me marcou, porque eu falei, o cara tava falando aqui, e até o Cirilo falou, vê se ninguém tá baleado e tal. Na época eu não usava colete. Porque eu acho que ele não foi baleado, não. Olha, mano. E ele falou, não foi. O cara tava com 3 tiros no peito. Só a hora que estourou a guia que ele foi. Então, a hora que a gente foi socorrer, ele pegou ele, e naquele negócio de puxa lá pra tentar levantar ele, que ele tava caído. Ele tava falando, se mexendo, mas ele tava caído no chão. Uhum. E a gente foi levantar ele. Não era nem pra socorrer, é pra tentar algemar, porque a gente achou que ele não tava baleado. Uhum. A hora que levantou, estourou a guia dele, vou guiar lá. No chão. Na hora ele apagou, daí foi ver, ele tava com 3 disparos. Onde, velho? Então, já não era mais ele, né? Então daí você fala, cara, foge do natural. Essa profissão nossa as coisas que você vê, que você sente, que você passa, que você é obrigado a tomar certas atitudes ou ter que participar naquele momento daquilo, é só a nossa profissão que tem, nenhuma tem isso. Então, cara, você não vai achar em lugar nenhum isso aí, cara. E cada dia era você sabe, cada dia é uma coisa nova, uma coisa diferente. Eu falo e sempre repito, não desmerecendo nenhum serviço do Estado, mas o único que atende em 10, 15 minutos você é a polícia. Não tem... Porque você liga numa emergência, certo? O que vai te atender é a polícia. E a polícia faz muito mais do que é a sua obrigação, a gente sabe disso, né? Daí a coisa que eu bato também dá muita briga, né? Porque eu acho que é muita usurpação de função. Não, eu digo no policiamento ali, você atende tudo, você fala com todo mundo, você faz parto, você dá conselho, psicólogo, você é advogado, convence mas uma acabar parte fazendo de outra. tudo, eu acho que nesse Agora, essas caso... outras partes que você fala é verdade, você tem razão.